Bom dia, irmãos. A lição de hoje tem como título Uma Contracultura no Mundo Perdido. Ela foi escrita pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Está baseada em Romanos capítulo 12, que diz assim: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fiquem pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procure agir de maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que Deus seja quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas faça como diz as Escrituras: se o teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu fiz a leitura na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Amém, meus irmãos? Uma contracultura no mundo perdido. É o título, da lição da nossa escola dominical. Pastor Isaltino, ele faz a sua introdução citando o pastor John Stott, que é um escritor famoso do meio evangélico, né? Ele diz que John Stott chamou o evangelho de contracultura. Segundo ele, os cristãos devem viver em oposição à cultura do mundo. Este está sob o domínio do maligno e nós somos de Deus, 1 João 5,19. Além da cultura do mundo, há também uma teologia do mundo, aceita por alguns setores da igreja e alguns crentes. Acham que a igreja deve ser amiga do mundo. Esta não deve ser sua preocupação principal, mas sim ser leal ao seu Senhor, à sua vocação, aos valores que recebeu. Tiago capítulo 4, verso 4. Há hoje
Muita gente fascinada pelos valores do mundo, diluindo a mensagem de Jesus para torná-la mais suave. A preocupação com megas igrejas tem levado alguns a esquecerem que a igreja deve, antes de tudo, lealdade a Jesus e ao seu evangelho. Esta é a introdução que o pastor Isaltino faz na citação do livro de John Stott, né? Contra a cultura, o evangelho é contra a cultura. E a igreja, antes de tudo, ela deve lealdade ao Senhor Jesus e ao evangelho de Cristo, mas ela não deve lealdade ao mundo. O primeiro ponto que ele trata, ele intitulou o ponto de partida, né? O que uma pessoa crê, e aí é o texto de Romanos capítulo 12, verso 1, né, 1 e 2, na linguagem de hoje. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então o pastor diz, o que uma pessoa crê afeta a sua maneira de ser. O seguidor de Jesus não vive como o mundo sem Jesus vive. Aí ele cita Efésios 4, 18 e 19. Ele deve apresentar-se a Deus e não se amoldar ao mundo. Versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Não vos conformeis significa não tomar a forma do mundo. Devemos apresentar nossos corpos como um ato de culto a Deus. Verso 1. E o grego é sômata, que significa mais do que a parte física. É a realidade da existência, a pessoa concreta. É a totalidade da pessoa, não só o físico. Quando diz lá que devemos apresentar os nossos corpos, não se refere somente ao corpo físico, mas a totalidade do ser, né? Todo o ser do indivíduo enquanto servo de Jesus. O cristão deu toda a vida a Cristo, física, mental, emocional e espiritual. Por isso, sua mente deve ser transformada. Transformai-vos é metamorfose, de onde vem metamorfose, que é passar para outro estágio. E aí ele cita, né, é a lagarta que se transforma em borboleta. Ponto 2. Como o Novo Testamento vê o mundo? Então ele fala que nós precisamos resgatar a visão bíblica da vida, né? Muitos crentes são moldados pela mídia e pela visão romântica do mundo. Outros chegam até a amar o mundo. E ele afirma que a igreja contemporânea é uma igreja mundana, que até o modo de avaliar os critérios, né? Os critérios para se avaliar uma igreja hoje são critérios mundanos. Como o Novo Testamento vê o mundo? Não o cosmo ou as pessoas que Deus amou, João 3,16, mas o mundo como um sistema de valores corrompidos. Como que a igreja vê? Não é um olhar positivo. Somos filhos de Deus no meio de uma geração corrupta. Então, essa é a visão. Como que nós devemos olhar para esse sistema de valores presentes nos dias atuais? É como um sistema corrupto, que de fato ele é, Filipenses 2, versículo 15. No longo texto de Efésios 4, 17 até o capítulo 5, 21, há uma descrição do mundo que é como não devemos ser. Por isso, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2, versículo 15. Então, a visão que o Novo Testamento tem do mundo é que o mundo, os seus valores, né, e princípios, é que é corrupto. São valores corruptos. E a mídia está aí para nos mostrar que isso é verdadeiro. A mídia, a política, as relações sociais, né, para ver que os valores do mundo não estão em acordo com os valores da fé cristã. A igreja de Jesus não pode ser moldada pelo mundo nem ceder aos seus apelos, diz o nosso professor, né? O convite divino ao Pai da fé, o chamado é: anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, verso 1.
Então, o caminho que a igreja tem que seguir não é o caminho do mundo. E o modelo que a igreja tem que copiar não é o modelo do mundo, mas sim o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém pode dizer que isto é legalismo e fundamentalismo. Na verdade, nosso professor diz, isso não é legalismo nem fundamentalismo, isto é santidade, né? Ela deve ser santa, a igreja deve ser santa e não bajuladora de pecadores. Paulo diz que é assim que devemos viver. Colossenses 1, versículo 10 e versículo 12. Terceiro ponto, a santidade é moral, não é litúrgica, né? No judaísmo, a santidade era litúrgica, expressava-se por ritos. No evangelho, ela é moral. Ser santo não é adotar posturas no culto, é ter uma moral sadia. A santidade se liga ao caráter. Há uma série de declarações de Paulo que podem ser chamadas de éreis e sois. Elas mostram o que éramos antes da conversão e o que somos agora. Entre algumas passagens, éreis, que mostram o nosso passado e como não mais devemos ser, estão Romanos capítulo 6, verso 20 e 21, 1 Coríntios capítulo 6, 9 a 11, Efésios 5, verso 8, Colossenses 1, 21. E veja-se ainda 1 Pedro 4, 3, né? Entre as passagens sois estão Romanos 1, 6, 1 Coríntios 1, 30, 31, 3, 16, 17, 5, 7, 6, 19 e 20. Efésios 2, 19 e 22, 5, de 1 a 8, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 5. São textos que o pastor Isaltino introduz na lição para mostrar o que nós éramos, o que a Bíblia fala sobre nós quando nós éramos perdidos e o que nós nos tornamos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, aceitando Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador. Ele continua, o exame destas passagens mostra que a conversão é um divisor de águas na vida moral da pessoa. O que a gente tem hoje, amados irmãos, é uma situação muito estranha, né? A gente vê muitos crentes, e muitos que se dizem crentes, pessoas que foram batizadas, que dizem que abandonaram o mundo, praticando as mesmas coisas de antes, né? Porque eles frequentam igrejas, né, e congregam em igrejas, que não exige essa mudança de caráter do indivíduo, né? A gente tem muita gente hoje nas igrejas praticando os mesmos pecados de outrora, quando eles não eram crentes, principalmente aqueles que estão relacionados à vida conjugal, à vida sexual, fora do casamento, né? Tanto homens e mulheres que não são perante a lei casados, né? E não vê isso como pecado, rapazes e moças que moram juntos e que dizem que não tem necessidade de casamento e são aceitos como membros na igreja. Nós temos o homossexualismo como sendo uma coisa natural dentro da igreja, né? Há algumas igrejas que são exclusivamente voltadas para atender estas pessoas e tantas outras situações, né, que a gente vê, né? Pessoas que se dizem evangélicas que usam álcool naturalmente, né? O consumo de bebida alcoólica, outros fumam, como se isso não fosse algo pecaminoso. Então, a conversão a Jesus muda o indivíduo, né? Transforma ele, né? Então, repetindo, o exame dessas passagens mostra que a conversão é um divisor de águas na vida moral da pessoa. Mudou seu destino final, de inferno para céu. Mudou sua vida aqui na terra. Seus valores mudaram. Quem aceita Cristo tem um novo jeito de viver. O comportamento do mundo não é sadio. Podemos nos acostumar com o adultério, o roubo, o homossexualismo, a violência, porque a mídia despeja estas coisas em nossas casas
e nos anestesia, mas elas são pecado. Mesmo que as leis humanas as autorizem e punam quem as combatam, elas são pecado. A Bíblia diz que são pecado. A santidade é moral e não gestual. Como levantar as mãos ou de volume nos cânticos, né? E não gestual, como levantar as mãos ou de volume nos cânticos. Santidade é caráter, de acordo com o padrão bíblico. Então, estas coisas que nós consideramos santas, né, ou procedimento santo na vida de uma pessoa regenerada e transformada por Jesus, em algumas religiões, em alguns grupos evangélicos, é considerado coisa natural, né? Não é pecado, né? E eles até ensinam que isto não é pecado, estas coisas não são pecado. Pastor Isaltino fala no ponto 4, a santidade é relacional, não mística. Aí ele fala sobre os chamados santos do puleiro, né, que no passado, principalmente na Idade Média, havia aquelas pessoas que subiam numa plataforma sobre um alto poste e ali ficava anos a fios, como se aquilo fosse um ato de santidade, né? Mas não. Vivemos num mundo altamente individualista. Na cultura atual, chamada de pós-moderna, prevalece o individual sobre o coletivo. Somos uma sociedade fragmentada em que cada um busca seu interesse, um mundo mesquinho. A igreja é uma comunidade e não um bando de solitários. Deus faz com que o solitário viva em família, Salmo 102:6. E isso acontece na igreja. Somos postos como família para nos relacionar uns com os outros. Na igreja, nos agrupamos como pessoas para exercitarmos a fé, aprendemos uns dos outros, aperfeiçoamos uns aos outros e recebemos forças para viver no mundo. Vivemos em grupo, exercemos a fé em grupo e vivemos no mundo como cristãos. A vida cristã não é vida no poleiro, mas bondade nas relações, Efésios 4:32. O amor cristão não busca seus próprios interesses, 1 Coríntios 13:5. Volta-se para os outros. Os crentes devem ter vidas entrelaçadas, sendo responsáveis uns pelos outros, como se vê em 2 Coríntios 8, de 1-5. Muita gente levanta um poleiro espiritual no culto onde canta, louva, ora, mas não se envolve com os necessitados, nem com a obra do reino em geral. Esta santidade mística é desvirtuada. Santidade é relacional, não intimista, apenas eu e Deus. Sou eu, Deus e meu próximo, diz o pastor Isaltino. Isto é a igreja. Deus e nós, e não Deus e eu. Isto é igreja. A igreja é assim. Deus e nós, e não Deus e eu. Isto é santidade. Relações corretas com Deus e com o próximo. O que é santidade? Ele está dizendo, é uma relação correta com Deus e com o meu semelhante, com o meu irmão. Quando saímos do culto, fortalecidos pela comunhão com Deus e com os irmãos, vamos ao mundo testemunhar a nossa fé. O caráter cristão prova da nossa fé, se vê em nossas relações. Mostra misericórdia, apoio aos fracos, Romanos 15:1, 1 Tessalonicenses 5:14, e retidão na vida. É melhor ser ingênuo e ultrapassado que ser cruel e frio como o mundo. Deus vê e julga. Portanto, meus irmãos, o Evangelho é uma cultura diferente do mundo, por isso ele é chamado de contracultura no mundo perdido, né? O padrão do Evangelho é totalmente diferente, oposto do que o mundo é, né? O Anderson Freire tem essa música, Colisão, né? Agir e ser diferente daquilo que o mundo é, porque esta é a nossa cultura. Nossa cultura é a cultura do Evangelho, e a cultura do mundo é a cultura da perdição e da condenação eterna. Para finalizar, o pastor diz assim, não estamos em guerra com o mundo, mas não devemos amá-lo ou cortejá-lo. Nosso amor é a Deus. A solidariedade é uma das marcas da fé cristã. Sem ela, há apenas conversa oca. A santidade não são palavras, são atitudes e gestos. É o que o mundo precisa ver. Está escrito assim aqui na lição, viu? O que você tem feito para demonstrar solidariedade? O que nós temos feito?
para demonstrar. Então, esta é a lição de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical. E que Deus nos abençoe e que, de fato, possamos viver e agir segundo Deus e a sua palavra, como uma contracultura no mundo perdido. Nós somos cidadãos de dois reinos, deste enquanto indivíduo e daquele lá de cima, enquanto servos remidos e transformados pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém?